Olá, bem-vindo ao Som da Ciência, o podcast da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Eu sou Janes Rocha, jornalista da SBPC. O Brasil completou 200 anos de independência. E como estamos em matéria de igualdade de gênero e raça? Como avançar nesses temas daqui para frente? Estas foram questões trazidas em 2 dos seminários do Projeto para um Brasil Novo, que trataram da diversidade de gênero e raça e da questão indígena. O Projeto para um Brasil Novo é uma iniciativa da SBPC para debater temas estratégicos para o desenvolvimento do país em seus próximos centenários. Para os pesquisadores e cientistas sociais que participaram de ambos os seminários, o conhecimento científico deve ser utilizado para subsidiar a elaboração e avaliação de políticas públicas que promovam a igualdade de gênero e raça e ajudem a combater o autoritarismo, o racismo e o machismo. Mas também é preciso aprofundar a transformação pela diversidade de gêneros e raças que construíram o país. Essa visão transformadora marcou os debates da sessão realizada dia 27 de maio e coordenada pela antropóloga e professora da Universidade Estadual de Campinas, Maria Filomena Gregori. Um ponto em comum entre os participantes foi a defesa das cotas nas universidades. Para a pedagoga Nilma Lino Gomes, professora emérita da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, as cotas são fundamentais para a promoção das igualdades, mas sozinhas não são suficientes. Como construir um Brasil novo, dada a destruição ou o processo de destruição da democracia e do público que temos assistido, entendendo raça e gênero como questões estruturais. Significa interseccionalizar raça e gênero em todas as nossas lutas pela retomada do Estado democrático de direito. A lei de cotas também foi ressaltada pela antropóloga Josileia Caingang, integrante da Articulação dos Povos Indígenas do Sul do Brasil. No mesmo seminário, ela afirmou que, mais que transformada, a ciência tem que ser aldeada e aquilombada. Mas a luta, ressaltou Josileia, tem que ser política. Nós acreditamos que não há espaço para nenhum tipo de neutralidade quando o assunto são as eleições, porque nós precisamos de uma ciência fortalecida, porque nós precisamos que os povos indígenas tenham seu direito respeitados. E aí é necessário que a gente lute, então, contra a escalada das desigualdades, contra a barbárie do capital, contra o ódio fascista e esse racismo estrutural que existe no sistema. A questão indígena é incontornável no debate sobre diversidade. Por isso, foi discutida em um seminário à parte, realizado em 30 de junho e mediado pela antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, professora emérita da Universidade de São Paulo. Infelizmente, a urgência em salvar a vida dos povos atacados por garimpeiros, grileiros, madeireiros e ruralistas e outros invasores que se agravaram muito nos últimos anos, incentivados pelo governo, se impõe sobre os planos futuros. A professora Manuela Carneiro da Cunha lembrou do assassinato do indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips, como parte da tragédia que atinge os povos indígenas. Eu queria lembrar que o que a gente passou nos últimos dias foi uma lição muito dolorosa, mas eu acho que foi uma lição para o Brasil como um todo. O que aconteceu no Vale do Javari, o assassinato horroroso de Bruno e de Dom, e agora o assassinato do Caiová no Mato Grosso do Sul, o ataque aos Pataxó, todos esses eventos que estão se sucedendo, estão mostrando o Brasil indígena ao resto do Brasil. E estão, eu acho, chamando a atenção para esse lado da iniquidade que a gente vê em tantos outros domínios, né, da vida brasileira. Essa questão também dos direitos humanos é o que mede, né, a credibilidade do Brasil
né, no conjunto das nações. E dentro dessa credibilidade, não só os direitos humanos, mas especificamente direitos humanos, não só de indígenas, mas de todas as populações tradicionais também. A SBPC tem se manifestado frequentemente em protesto contra estes ataques que se espalharam pelo país. No seminário sobre questão indígena, Ana Lúcia de Moura Pontes, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, falou da falta de estrutura e a dificuldade de integrar a atenção de saúde especial aos indígenas com a medicina tradicional, o que se soma e agrava ainda mais a violência a que esses povos já são submetidos. E daí, obviamente, não tem como não deixar de falar que a gente ainda está muito engatinhando naquilo que também fala da atenção diferenciada, que é justamente dessa articulação desse sistema oficial, né, com as dimensões dos sistemas médicos indígenas e seus especialistas, né? A pandemia, eu acho que também reconfigurou um pouco esse debate, mas a gente não tem claramente as estratégias para isso, né? Tem um discurso genérico, mas não tem os mecanismos, e efetivamente, na prática, o que os indígenas vivenciam se eles estão num hospital, num serviço de saúde, eles não podem levar seus medicamentos, seus especialistas não podem lá fazer as suas práticas, a família às vezes não pode acompanhar, também ao mesmo tempo dentro dos territórios não existe apoio para que se possa ter acesso a esses especialistas do território. Gersen Baniwa, professor do curso de licenciatura para a formação de professores indígenas da Universidade Federal do Amazonas, apontou os vários obstáculos para a inserção na educação e na pesquisa científica, entre elas a gestão e administração de recursos destinados à educação indígena. Ele propôs a criação de um fundo de recursos específicos. Porque acho que esses anos todos de experiência, de 3 décadas pós-Constituição, indicou que o sistema nacional, né, até se tem dúvida, não dá conta dessas especificidades, dessas realidades indígenas. Então, a necessidade de implementação e até mais institucionalização, criação por lei dos territórios etnoeducacionais, que foi uma iniciativa, né, na segunda gestão Lula, muito interessante, porque supera essa visão territorial fragmentada dos sistemas administrativos, né? Município, Estado, enquanto os povos indígenas não se configuram dessa maneira, e que ajudaria muito, né? Fundamental para ajudar a superar um dos problemas sérios na administração e gestão da educação escolar do Brasil, que é o regime de colaboração, que já não funciona para não indígenas bem, imagina para os povos indígenas, né? Não funciona mesmo, porque cada sistema empurra para o outro, né? A União empurra para os estados empurram para o município e o vice-versa. Esse caminho é o dia a dia das escolas indígenas quando falamos de problemas e todo mundo quer fugir desse problema, então fica empurrando para o outro, ninguém resolve. Os seminários sobre diversidade de gênero e raça e questão indígena reuniram estes e outros pesquisadores e especialistas em ambos os assuntos. Neste episódio, fizemos uma síntese dos debates. Assista aos seminários do Projeto para um Brasil Novo, na íntegra, pelo canal da SBPC no YouTube. Os 13 seminários foram consolidados no caderno Projeto para um Brasil Novo, que traz as principais diretrizes e propostas colocadas pelos participantes e também está disponível para download no site portal.sbpcnet.org.br. No próximo episódio do Som da Ciência, vamos trazer um pouco do que foi o seminário sobre cultura. Fique ligado aqui e nas redes sociais da SBPC. Estamos no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook. E se quiser fazer parte e fortalecer essa comunidade, considere a possibilidade de ficar sócio da SBPC. Entre na aba Fique Sócio no portal sbpcnet.org.br. Você também pode fazer contribuições eventuais como doador. Para doar qualquer quantia, basta acessar o link portal.sbpcnet.org.br/doação e seguir as instruções. Até a próxima. Tchau!